Pai querido, nós te louvamos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui na sua presença, Pai. Eu te peço o teu abraço de perdão sobre nós, as tuas misericórdias. Ministra e fala hoje aos nossos corações, Senhor, segundo a sua palavra. Abençoa todos os nossos irmãos que estão participando dessa live e derrama do teu poder sobre cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Muito bem, vamos iniciar. Hoje nós vamos falar sobre como a esposa pode alcançar o seu marido para Jesus, aquele que ainda não é crente, e vice-versa também. Vamos falar dos dois lados da moeda. Vai ser mensagens de Deus para a nossa vida hoje, poderosa. Aperte o cinto aí, porque tem coisas que realmente vai confrontar você hoje, e a gente precisa estar com o coração aberto para ouvir a maravilhosa palavra de Deus. É correto que a irmã queira a vida do seu esposo transformada. É correto que os irmãos queiram o seu cônjuge transformado, sua esposa transformada, seu marido transformado. Mas a primeira coisa que nós devemos pensar é o seguinte: você está disposto a ser um homem bíblico, a ser uma mulher bíblica, para poder transformar, para poder realizar, para poder ser instrumento de Deus para mudar a vida da sua família? Essa é uma parte que nós precisamos pensar. Muitas das vezes nós queremos ver a mudança na vida do nosso esposo, uma mudança na vida da nossa esposa, mas nós não estamos dispostos também a mudar, a ser transformado, para ser instrumento de Deus, para que a vida do nosso cônjuge seja transformada pelo poder de Deus. Então a primeira pergunta é: você está disposto a ser uma mulher segundo a palavra de Deus? Será que realmente Deus pode contar contigo para alcançar a vida da sua família? Se a resposta for amém, sim, então você vai guardar tudo que eu vou te falar hoje de acordo com a palavra de Deus. Vai ser algo maravilhoso que Deus vai ministrar ao teu coração. E os irmãos também, você, homem que quer ver a sua mulher transformada pelo poder de Deus, você está disposto a ser um homem bíblico, a obedecer a palavra de Deus para isto? Porque, irmãos, nós no meio evangélico, nós temos esse costume, a gente quer as coisas de uma hora para outra, né? Nós não queremos participar dos processos. Nós já queremos subir de elevador, quando na verdade a nossa jornada cristã tem que ser nos degraus, degrau por degrau, até chegar no destino que Deus planejou para cada um de nós. Amém? Então, é correto sim que a irmã queira a transformação do seu marido, é correto que o irmão queira a transformação da sua esposa, mas a pergunta é: você está disposto a ser moldado por Deus? Porque muitas das vezes Deus está usando a situação do seu cônjuge não ser crente para moldar até a tua própria vida, tá certo? Para moldar a tua própria vida. Em primeiro lugar, a gente de vez em quando ouve alguns questionamentos acerca da mulher crente e do homem não ser crente, ou vice-versa, do homem crente e a mulher não crente. E algumas pessoas querem deixar os seus esposos por ele não ser crente, por ele não obedecer a palavra de Deus. E algumas mulheres querem deixar os seus maridos porque eles não são crentes. Também acontece isso. Mas eu já quero aqui deixar o primeiro versículo para a gente meditar hoje sobre isso. Devo deixar o meu marido porque ele não é crente? Devo deixar a minha mulher porque ela não é crente? A Bíblia Sagrada tem essa resposta. Eu sei que às vezes para alguns pode ser uma coisa simples, mas muitas pessoas pensam nisso realmente. Eles pensam: vão deixar o meu marido porque meu marido me impede, minha mulher me impede. Mas a palavra de Deus nos ensina acerca disto. 1 Coríntios capítulo 7, o versículo 12 diz assim: aos outros eu mesmo digo isto, não, Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado
por meio da mulher. E a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Então, olha a recomendação do apóstolo Paulo. Ele diz: não deixe sua mulher porque ela não é crente, não deixe ela. E não deixe o seu marido por ele não ser crente. Não deixe. Por que não deixe? Porque a mulher crente santifica o marido não crente. O marido crente santifica a mulher não crente através das suas relações íntimas. Eles são santificados e os filhos nascem abençoados. A palavra de Deus diz que se não fosse assim, os filhos seriam amaldiçoados e não são. Os filhos são herança do Senhor, são bênção de Deus. Então a primeira recomendação bíblica para a mulher que tem um marido não crente é essa: não deixe o seu marido. A Bíblia diz: se ele se dispõe a viver com você, não deixe o seu marido. Agora, se ele não se dispõe, então a Bíblia não fala que devemos forçar as coisas. Mas se os dois querem viver em comum acordo, então viva segundo a vontade de Deus, segundo a bênção de Deus. Então não deixe seu marido só porque ele não é crente. Não deixe sua mulher só porque ela não é crente, porque Deus tem poder de mudar a situação, de mudar o quadro, tá bom? Então vamos lá, continuar aqui, mergulhados na palavra de Deus, tá certo? Eu vou começar aqui as recomendações bíblicas para as esposas, né? Estou vendo que a maioria que está na nossa live aqui é as irmãs, né? Então vamos começar a mensagem aqui pelas mulheres. Segura o lombo aí, irmã. Porque a palavra de Deus tem uma recomendação para você. Se você quiser obedecer para ter vitória, você vai obedecer, tá bom? Isso que eu vou ensinar é o que está escrito na Bíblia Sagrada. Mais uma vez eu quero falar para vocês que não é invenção nossa, não é invenção do ser humano, é a palavra de Deus ensinando você hoje, tá bom? Estou baseando-me aqui num teólogo americano chamado Paul Washer, onde ele ministra acerca disso e fala boa parte daquilo que eu vou falar é baseado no que esse nosso amado irmão também já ensinou. Glória a Deus. As irmãs estão prontas aí? A irmã Antônia está dizendo que é forte. Ô, glória. Aleluia. Tá certo? Vamos lá. Se você quer ver seu marido transformado, se você quer alcançar seu marido para Jesus, a primeira coisa que eu quero te ensinar hoje é o seguinte, anota aí. Uma mulher, ela deve utilizar a qualidade da sua vida em primeiro lugar e não a argumentação. Mais uma vez, a mulher deve utilizar a qualidade da sua vida em primeiro lugar e não a argumentação, e não falar demais, mas ela deve utilizar a qualidade da sua vida. Preste bem atenção, minha irmã. O poder de uma vida que se parece com Jesus é algo tremendo. O Espírito Santo vai trabalhar na tua vida, ele vai tornar você semelhante a Jesus. E a qualidade da sua vida vai transformar a vida do seu esposo. Sem você precisar 24 horas estar falando para ele as coisas, argumentando, questionando, brigando, dizendo para ele que ele tem, porque tem. A Bíblia diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É o Espírito Santo que vai convencer o teu esposo. Isso não quer dizer que você não tem que pregar para ele. Sim, uma hora ou outra você sempre tem que falar de Jesus para o seu esposo. Mas o que nós queremos dizer em primeiro lugar é que a linguagem humana é insuficiente. A argumentação você está falando com um morto espiritual. Então, em primeiro lugar, você deve utilizar a qualidade da sua vida. Sua vida parece tanto com Jesus que ele é transformado pelo seu exemplo, pelo poder de Deus. Agora, isso não é de uma hora para outra. Pode acontecer de ser de uma hora para outra por causa dos milagres que Deus opera. Mas se isto não acontecer de uma hora para outra, você tem que perseverar, se parecendo com Jesus, a ponto do Espírito Santo usar o teu exemplo de fé, de coragem, de humildade, de amor, para salvar a vida do teu esposo. Porque eu acredito que se você entregou a vida para Jesus, eu creio que Deus quer salvar toda a tua casa, toda a tua família. Mas para isso Ele quer alguém para usar, e esse alguém é você. Então a qualidade da sua vida vai falar muito mais do que a argumentação, a briga,
a conversa que não leva a lugar nenhum. Tá bom? E onde é a base bíblica para isto? Está em 1 Pedro, para as irmãs depois não dizer que é eu que estou falando as coisas, né? Para as irmãs não dizerem depois, o irmão Fernando está criticando a gente. Não. É baseado na palavra de Deus. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 13, o versículo 1. Diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, a fim de que se ele não obedece à palavra, olha só, a fim de que se ele não obedece à palavra, ou seja, ele não é crente, seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher. Então, olha o que diz a palavra de Deus. Ele será ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher. Isso é algo incrível, isso é algo maravilhoso. Deus quer usar a qualidade da sua vida para salvar a vida do seu esposo. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi uma vez, de uma irmã, que ela perturbava muito o marido dela. Ixi, ela brigava 24 horas com esse homem. Falava. Tu tem que aceitar Jesus, tu tem que ser crente, tu tem que fazer isso, tu tem que ser aquilo, tu tem que parar com isso, tu tem que parar com aquilo. Ela brigava. Quando foi um dia, ela ligou pro pastor: pastor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse homem, me enche a paciência, eu vou largar esse homem. Eu não aguento, a minha raiva é muito grande, eu vou largar esse homem de mão. Aí o pastor, com muita sabedoria, disse assim para ela: minha irmã, faça um teste, pelo menos por um dia. Quando você quiser soltar os cachorros sobre o seu marido, faça o seguinte: beba um gole d'água, engula a sua raiva. Tem irmã que quer espocar o bucho, tanto beber água. Vamos lá. Irmã, toda vez que você estiver com muita raiva, ele disse para a irmã: beba um gole d'água. Aí ela bebia água, né, e engolia aquela raiva. Quando foi um dia, ela passou o dia todinho fazendo isso. O marido lá e ela querendo brigar. Quando ela engolia a água, engolia a raiva. Aí nesse testemunho a história diz que na noite o marido foi lá na igreja aceitar Jesus. E aí todo mundo ficou sem entender. Rapaz, você já está há tanto tempo, sua esposa é crente, porque só agora você veio aceitar Jesus? Aquele marido, segundo a história, ele deu um testemunho, ele falou: pastor, é o seguinte, eu fiz um voto com Deus. Se a minha mulher passasse um dia sem brigar comigo, eu entregava a vida para Jesus. E deu certo, ele aceitou Jesus, segundo o testemunho. Ou seja, a qualidade da vida falou mais do que as palavras. A qualidade da vida falou mais do que as palavras. Você não deve viver a vida baseada no que ele faz. Você deve viver sua vida baseada nos mandamentos de Cristo. Irmã, se você for basear sua vida no que o seu marido faz, no que o seu marido lhe oferece, você sempre vai ficar insatisfeita, porque ele é um pecador. Tá bom? Ele é um pecador. Então você tem que basear a sua vida e o seu relacionamento no amor que Deus tem pela sua vida. Você tem que basear o teu tratamento com ele, tem que ser baseado no que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Ele te amou mesmo você sendo uma pecadora. Ele te amou mesmo você não merecendo. Ame também o seu esposo, suporte com amor e com humildade, e Deus vai trabalhar e vai mudar a tua história e mudar a tua vida. É claro que eu não estou dizendo aqui que as irmãs devem aceitar qualquer tipo de coisa. Não, vocês não devem aceitar violências, vocês não devem aceitar todo tipo de coisa, de forma nenhuma, tá certo? Mas eu quero dizer no sentido de suportar, de ter paciência, de amar, mesmo quando a pessoa não merece. Nisso você será abençoada, nisso você será vitoriosa. A qualidade da tua vida vai falar mais do que a tua argumentação, do que as palavras. Tá certo? Então, em primeiro lugar, como entregar, como salvar a vida do meu esposo. A qualidade da sua vida tem que falar mais alto do que a qualidade das suas palavras. Tá bom? Louvado seja Deus. O poder de uma vida transformada por Jesus. Você vai se parecer tanto com Cristo que ele vai ser transformado, ele vai ser mudado pelo poder de Deus. Tá certo? Em segundo lugar, você precisa entender algo, mesmo seu marido não sendo crente, ele é uma autoridade. Você não deve repreender o seu marido com desrespeito, segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz que o marido ele é uma autoridade e não pode
ser repreendido com desrespeito, com maldições, com rispidez. Há muitas mulheres que desrespeitam seus maridos de tudo que é jeito. Este homem, ele, a cada dia que passar, se tornará mais bruto, com o coração mais endurecido. Porque o homem, ele funciona com a honra. Você deve honrar o seu esposo, para que ele veja que realmente há algo diferente na sua vida. Eu quero dizer que comecei pelas mulheres, mas depois vai vir também a P aqui para os homens, tá bom? Mas irmãs não pensaram que eu vou estar falando só aqui para as mulheres, de forma nenhuma. Tá bom? A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 5, a Bíblia diz: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos. Então a Bíblia diz que nós devemos exortar homens idosos como se fossem nossos próprios pais. Não repreenda com asperidade. Ou melhor, asperidade não existe essa palavra, né? Não repreenda com palavras inúteis. Não chame seu marido de porco. Não chame seu marido de inútil. Não chame seu marido de sujo. Não repreenda seu marido dessa forma, porque você está desonrando o seu esposo. E isso está afetando o seu relacionamento. Você vai, quando pensa que não, a desonra vai destruindo, porque Deus, ele nos ungiu, a mulher, para honrar o seu esposo. Então, honre o seu marido, assim como a igreja honra a Cristo, honre também o seu esposo. Através da honra, você pode ganhar ele para Jesus. Você pode transformar ele. Junto com isso, a Bíblia diz também que a esposa deve demonstrar reverência, respeito ao seu marido. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, também no capítulo 3, do versículo 6 em diante, tudo isso fazendo, você vai ganhar esse homem para Jesus, porque você vai ser exemplo de mulher de Deus. Veja só, 1 Pedro, abra sua Bíblia, ou anote para depois você meditar. Capítulo 3, versículo 6 diz assim: como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Ao contrário, no seu interior que não pereça, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. A Bíblia diz que um espírito dócil e tranquilo é de grande valor diante de Deus. E a Bíblia diz que Sara chamava Abraão de Senhor. Não quero dizer que as irmãs vão ficar para os seus maridos, sim senhor, sim senhor. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Porque foi para aquela época. A Bíblia está dizendo que você deve tratar o seu marido com honra, né? Deve tratar com respeito. Porque isto vale muito a pena. A Bíblia diz que um espírito dócil e manso é de grande valor diante de Deus. Quanto menos respeito você demonstrar para com seu marido, mais amargo ele se tornará em relação a você. É um círculo vicioso. Você desrespeita ele, ele te desrespeita, aí fica num círculo, e quando pensa que não, a aliança pode se romper por causa do desrespeito. Agora, quando você responde para ele como Cristo, isso tem poder de mudar a vida de uma pessoa. Quando a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor, a palavra mansa desvia a ira. Então, se você responde como Cristo, a ira é aplacada e você ganha alguém para Jesus. Agora, se você põe para fora toda a sua natureza pecaminosa, você torna aquele homem mais amargo em relação a você, porque você não o honra, você não o respeita. Então, respeite seu marido. Isso é agradável diante de Deus. Em quarto lugar, para você ganhar seu esposo para Jesus, você deve demonstrar submissão. 1 Pedro capítulo 3 e o versículo 5. Louvado seja Deus. O que é que a Bíblia diz sobre ser submissa? Antes de você murmurar, reclamar da palavra, primeiro ouça o que nós vamos dizer acerca disto. Tá bom? Ser submissa está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 5. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma ao seu marido. Olha o que a Bíblia fala, assim também costumavam adornar-se.
é um adorno, é uma beleza, é uma lindeza. As santas mulheres do passado que colocavam sua esperança em Deus, elas se sujeitavam cada uma ao seu marido. Irmãs, eu quero explicar para vocês o que significa a palavra submissão. O nome já diz, sub é embaixo, missão é embaixo de uma missão, é embaixo de um propósito. O que é ser submissa? É você reconhecer que o seu esposo tem uma missão, o seu esposo tem uma missão de vida e você vai ajudá-lo a cumprir essa missão. Isso é ser submissa. Ser submissa é ajudá-lo na missão que Deus colocou na mão dele para fazer, para realizar. Porque no final das contas, você e ele vão receber grandes galardões da parte de Deus. Porque você ajudou, você estava ali do lado ajudando. Ser submissa não é ficar ali sendo humilhada, sendo rejeitada, sendo violentada. Isso não é ser submissa. Isso é um crime, você tem que denunciar e esse homem tem que ser preso. Isso não agrada a Deus. O que é submissão? É você entender que o seu esposo, ele tem uma missão de vida. Ele tem algo a realizar e você deve ajudá-lo a cumprir essa tarefa. Você deve colocar ele para cima e não colocar ele para baixo. Tem mulheres que acabam com seus esposos. Tem mulheres que destroem, elas tiram a força do seu esposo através das suas palavras, falando bobagem, falando que as coisas não vão dar certo, falando que as portas sempre vão ficar fechadas. Outras dizem que não vai dar. E o marido diz assim, eu vou fazer tal coisa. Ela é a primeira a dizer que não vai dar certo. Então você tem que ser a primeira a incentivar, a primeira a falar que vai dar certo sim, porque Deus está no negócio, Deus vai abençoar. Entendeu? Então, ser submissa é ouvir aquilo que o seu esposo tem para dizer. Você vai dar a sua opinião, você vai participar de todas as coisas, mas jamais você deve tirar a autoridade do seu marido. Ou você quer prestar conta diante de Deus pela responsabilidade da sua família. Porque na Bíblia Sagrada eu encontro várias referências de mulheres que pecaram, mas o Senhor Deus foi cobrar do homem. Eva comeu a fruta proibida, mas o Senhor Deus foi lá e falou com Adão. Adão, o que foi que aconteceu? Porque ele era o responsável. Lá no tempo da rainha Jezabel e de Acabe, a Bíblia diz que não houve rei pior no mundo da história de Israel como Acabe, que foi seduzido pela esta mulher e fez o que a mulher quis e não obedeceu ao Senhor. Então, minha irmã, você tem o dom da palavra de natureza. Você já foi preparada por Deus para falar, para ver o que o homem não vê. Mas você deve dar a sua opinião sempre com humildade e nunca tomar a frente das coisas como se você fosse um homem. Você tem que deixar o seu marido decidir. A última palavra tem que estar com ele. É claro que Deus pode te revelar a vontade dele. É claro que você pode estar com a razão, mas você sempre tem que participar esta razão para o seu esposo. E você tem que estar junto com ele no propósito que Deus tem para a vida de vocês. Então uma mulher deve demonstrar submissão. Eu já vi mulheres que diziam assim, ó, tu pensa que tem um galo aqui dentro? Uma vez eu vi uma briga de uma mulher, ela e o marido dela. O marido brigava, falava e ela dizia, tu pensa que eu sou o galo aqui dentro? Não, tu pensa que tu é o galo? Vou te mostrar quem é o galo é eu. Então isso é muito feio para a mulher. Você não é o galo coisa nenhuma. Você é a ovelha. Você é a ovelha. A ovelha ouve a voz do seu pastor. E o seu pastor é o seu marido, queira você ou não. Ele que é o seu pastor. Mas ele não é crente. Pois é, mas mesmo assim a Bíblia diz que nós devemos demonstrar submissão de acordo com a vontade de Deus e com a palavra de Deus. Tá certo? Olha, eu me lembro de uma história interessante de um pastor. Ele ia fazer uma viagem para pregar e ele ia alugar um carro, né, aquelas empresas que alugam carro, localiza. Ele ia gastar muito pouco, porque ele já era cliente VIP. Ele ia na viagem missionária e ia voltar e ia gastar pouco, por causa que ele era cliente VIP lá na empresa. E ele disse para a esposa dele, olha, eu vou alugar o carro, eu vou na viagem, vai dar tudo certo, vai ser uma bênção. E a mulher disse, para que isso, rapaz? Não faça isso não. Tá bem aí, ó, o carro da minha tia tá aí em casa, ela tá visitando a gente. Vai no carro, que ela vai dormir aqui. Vai no carro dela. Vai no carro dela. Não precisa fazer isso não. E ele ali ficou pensando, rapaz, é melhor, para me evitar uma briga, é melhor eu ir no carro mesmo da mulher. Aí ele falou com a senhora, olha, eu vou no seu carro, tudo bem.
ele foi. Resumindo a história, o carro da mulher quebrou. O motor estourou, fumaçou. Para resumir a história, eles tiveram que consertar o motor de um carro quebrado. Gastaram centenas ali de reais, parece que foi mais de R$1.000 o conserto do carro, coisa que ele ia gastar pouco mais de R$100, R$200. Para ir numa viagem, ele teve que gastar R$1.000. E ali a esposa dele veio pedir perdão para ele. Desculpa, porque eu fui meter a minha mão onde eu não devia meter a mão. Você não deve tirar a força, a coragem do seu esposo, do seu marido. Entendeu? Você deve deixar que ele decida. Aquilo que você vê que realmente não está clareando, e você tem que chegar, conversar com sabedoria, falar a palavra de Deus com sabedoria, ali para trazer uma claridade na situação, para clarear mais a situação, entendeu? Talvez ele não esteja vendo mesmo. Por isso que Deus te chamou, te deu o dom de visão da palavra, para você orientar ele. Mas a última palavra sempre tem que ser do seu esposo. Ele que decide. Se vocês forem felizes, vocês vão ser felizes juntos. Se vocês sofrerem, vocês vão sofrer junto. E a pior coisa é quando o homem toma uma decisão errada e a mulher, em vez de ajudar a levantar o seu marido, ela faz acabar com o seu esposo. Não faça isso. Se você quer ganhar o seu esposo para Jesus, seja uma mulher submissa. Esteja debaixo da missão do seu esposo. Isso não te diminui nada. Eu sei que o mundo hoje, eles pregam contra isso. A sociedade que a gente vive é contra isto. O mundo, as escolas ensinam, a televisão ensina o contrário disto. Mas a verdade é que Deus escolheu cada um com uma missão específica e Ele sabe os motivos dele. Entendeu? Ele sabe os motivos. Se Deus tivesse colocado tudo isso sobre a mulher, você não suportaria. Mas Deus dividiu as cargas e colocou a responsabilidade da liderança para o homem. Para que ele conduza a sua família segundo a vontade de Deus. Se ele não é crente, aí você, minha irmã, você vai ter que se esforçar muito mais, com humildade e com amor, para conduzir a sua família até que Deus abra os seus olhos. O que é uma mulher bonita? Uma mulher bonita é uma mulher mansa. Não importa se você é bonita fisicamente, se você for raivosa, na palavra de Deus você será uma mulher feia. Mulheres raivosas, estressadas, são mulheres feias. Mulheres dóceis e humildes são mulheres bonitas na Bíblia Sagrada. Dá para dar um glória aí, irmão? Eita, o negócio está estreitando, hein? É o que diz a Bíblia, irmãos. Eu não posso fazer nada. A Bíblia diz isso. O que é uma mulher bonita? É a mulher que é dócil, que é humilde. Isso é a mulher bonita. A mulher feia é aquela que quer ser como homem, quer agir como homem, quer ser brava, quer ser raivosa. Eu me lembro do testemunho de um pastor lá do Peru, das igrejas do Peru, e ali tem umas mulheres que trabalham na feira, e elas são brutas, são brabas. Alguém chega perto dela para conversar, já vão para cima, pro soco, bater, espernear. Isso faz as mulheres serem mulheres feias. O que eu quero dizer com feia? Estou dizendo na aparência, mas eu estou dizendo, não é algo que Deus vai usar na tua vida para salvar o teu marido. Se você quiser salvar o teu esposo, você não pode ser dessa forma. Ele vai olhar para você e vai dizer, onde está Cristo na tua vida? Você diz que é Cristo, né? Você diz que é Cristo, que é de Cristo, mas você age desse jeito. Você age dessa forma. Então, minhas irmãs, haja assim. Olha por que eu digo isso. Está aqui em 1 Pedro, capítulo 3. Leia 1 Pedro, depois capítulo 3, irmãos. Leia, que Deus vai falar fortemente ao teu coração. Veja só o que diz a palavra de Deus. É algo tremendo. Não saia daí, não. Se você sair, eu vou atrás de você. Não fuja. Pega umas irmãs querendo fugir. Não foge. Jesus vai te pegar hoje pela palavra e Deus vai te usar para salvar a sua família. Aleluia. 1 Pedro capítulo 3. Veja só. Olha aí. Versículo 3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior que não perece. Que seja uma beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor diante de Deus. A Bíblia não está dizendo aqui que você não pode se arrumar, que você não pode usar joia, não pode mexer o cabelo, usar roupas finas.
Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, antes, você deve se preocupar mais com a sua beleza interior, que é um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor diante de Deus. Um espírito dócil e tranquilo. Então é a palavra que diz que muitas irmãs se preocupam com seus cabelos trançados, com as suas joias, com as suas roupas finas. Mas, infelizmente, não demonstram o espírito dócil e tranquilo. A Bíblia está dizendo, não seja a beleza de vocês só essa, exterior, mas seja a beleza de vocês interior, que é de grande valor para com Deus, o Senhor. Porque era assim que se adornavam as santas mulheres de Deus do passado. Olha o que a Bíblia diz. Que era de um espírito dócil e tranquilo que as santas mulheres do passado se vestiam, as mulheres de Deus. Isso é coisa tremenda, minhas irmãs. Se você for dessa forma, dócil e humilde, o Senhor vai te usar para ganhar sua família para Jesus. Alguém vai olhar e vai dizer para você, o que aconteceu contigo? Nada. Cristo reina no meu coração e na minha vida. Aleluia. Cristo reina em mim. Mais uma vez eu quero dizer, eu não estou dizendo que você tem que aceitar tudo. Não, não é isso. Não é que você tem que aceitar tudo, não. Mas a base da sua vida tem que ser a mansidão e a tranquilidade para a glória de Deus. A minha esposa é absolutamente linda quando ela está demonstrando um espírito submisso, gentil, semelhante a Cristo, porque você está se parecendo com Jesus. Quando você está humilde, está mansa, está obediente, está submisso, espírito dócil, você está se parecendo com Cristo, você está absolutamente linda. Aleluia. Mas se ela está andando em pecado e em rebelião, ela é feia. E se ela estiver andando cheia do Espírito Santo, com o caráter de Cristo, ela vai ser semelhante a Cristo, ela é linda. Então é o que está dizendo aqui a palavra do Senhor, nosso Deus. Há uma beleza numa mulher crente, santa, que ultrapassa a beleza de qualquer supermodelo. É a beleza de ser humilde e santa na presença de Deus. Isso é algo maravilhoso. A de ser gentil e submissa. Toda mulher ela deve orar isto. Ela deve pensar nisso. Senhor, faz-me assim, porque é assim que ensina a tua palavra. Né? Quando você responde com raiva, quando você briga, mas se você viver diante dele como Cristo, ele vai ficar envergonhado. Se o seu marido ele não é crente e você vive diante dele como Jesus Cristo, ele vai ficar envergonhado do pecado dele. Ele vai olhar e ele vai dizer, é uma injustiça o jeito que eu trato essa mulher, porque ela é uma santa mulher de Deus. E ele vai ser salvo, ele vai ser transformado para a glória de Deus e pelo poder de Deus. Então, fazendo assim, as irmãs vão ter sucesso. A qualidade da sua vida vai falar mais do que as suas palavras. E Deus vai te usar para salvar a vida da sua família. E a Bíblia diz que as irmãs mais experientes na fé, você tem que ser espelho para as mais novas. Você tem que ser espelho para as mais novas. A Bíblia diz que as irmãs mais experientes, elas têm que ser espelho para as mais novas. Hoje em dia, a gente vê uma menina nova, vai se aconselhar com uma irmã velha, aí a irmã velha assim não, desculpa, irmã velha não, a irmã experiente, né? Ela chega lá com a irmã que já está casada há mais tempo, olha, meu marido está assim, aí a irmã que já está casada há não sei quantos anos diz assim, larga logo esse homem é o que não falta nesse mundo, tá, manda esse camarada ir lá não sei para onde. Olha, esse é conselho que se dê. Uma irmã experiente, hoje em dia, dá conselho para as mais novas serem rebeldes e largar os seus esposos. Então isso não é de Deus. A Bíblia diz que você que é mais experiente deve ser espelho para as mais novas. Ensina elas a honrar os seus esposos, os seus maridos. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida e na tua casa. Irmãs, foi assim que Deus projetou para o casamento ser. Agora, se o mundo quer fazer diferente, se o mundo quer inverter o papel, quer que a mulher seja o homem, que o homem seja a mulher, isso é problema do mundo. Mas você que quer andar segundo a vontade de Deus, é dessa forma que a Bíblia ensina. Louvado seja Deus. Dessa forma, o nome do Senhor vai ser glorificado na vida do seu esposo. Aleluia. Fazendo isso, ele vai ser transformado pelo poder de Deus. Você tem que orar isto. Jesus, trabalha na minha vida. Senhor, me muda. Que o Senhor Jesus apareça na minha vida.
a ponto dos meus familiares ficarem envergonhados do pecado deles e venham se converter por causa da vergonha que eles vão sentir. Eles vão ficar assim, meu Deus, que mulher, é uma santa mulher de Deus. Vocês estão de parabéns, porque vocês aguentam muita coisa, vocês suportam muitas coisas, vocês são fiéis com seus esposos, tendo ou não tendo, vocês são fiéis com a sua família, na lágrima e no sorriso. Continue sendo assim, você está de parabéns. Seja uma santa mulher de Deus e Deus vai salvar toda a tua família para a glória dele. Louvado seja Deus. Amém? Aqui foi o primeiro conselho para as irmãs. Agora chegou a hora dos homens apanhar. Cadê os homens dessa live, meu Deus? Eu só estou vendo... eu só estou vendo mulher aqui. Deixa eu ver se tem algum homem aí dando um sinal de vida. Cadê os homens? Mas nós vamos falar assim mesmo, porque vai ficar gravado. E com certeza vamos alcançar homens aí para Jesus. Como ganhar sua mulher para Jesus? Primeiro, a Bíblia diz, em 1 Pedro capítulo 3. Eu acho linda a palavra de Deus, porque onde fala de mulher, fala de homem, que é para ninguém ficar brigado um com o outro, né? Para ninguém pensar que a Bíblia Sagrada é machista, que defende os homens e não sei o que, não, de forma nenhuma. Onde a Bíblia fala de conselho para a mulher, ela também fala de conselho para o homem. Olha só o que a Bíblia diz, lá onde a gente estava lendo os conselhos para as irmãs em 1 Pedro, capítulo 3. Olha o que a Bíblia diz. Para nós homens agora apanhar um pouco. Como ganhar nossas mulheres para Jesus. 3:7. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Tratem elas com honra. Olha só. Como a parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida. De forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Meu Deus, isso é pesado. Você quer ganhar sua esposa para Jesus ou quer ser um homem de Deus? A Bíblia diz, trate sua mulher com honra. Com honra. O que é tratar a mulher com honra? É considerar a mulher acima de você mesmo. Considerar a esposa mais do que a você mesmo. Se importar com ela mais do que você se importa consigo mesmo. Isso é considerar com honra. É o que a Bíblia está dizendo, porque ela é o vaso mais frágil. Aqui, mulher, não quer dizer que você é fraca, não. Não quer dizer isso. Quando a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil, não quer dizer que você é fraca. A Bíblia está dizendo que você precisa de mais atenção, que o homem precisa estar ali presente, que você precisa de coisas que o homem nem sempre precisa. Isso quer dizer ser o vaso mais frágil, quer dizer que você não suporta algumas coisas que o homem tem que suportar. Assim como a mulher também suporta coisas que o homem não consegue suportar. Então, cada um está na sua missão. A Bíblia diz, trate ela com honra, sabendo que ela é herdeira junto com você. A Bíblia está dizendo que a mesma herança que o homem vai receber é a mesma herança que a mulher vai receber diante de Deus. Ou seja, o homem e a mulher é o mesmo valor diante de Deus. Então, a Bíblia diz para os maridos, tratem suas esposas, sabendo que elas são co-herdeiras. Elas vão receber a mesma herança que vocês vão receber. Elas são filhas de Deus. Se você trata mal uma filha de Deus, você está enrascado. O que você faria com alguém que tratasse mal a sua filha? A sua filha mesmo aí, de carne e osso. O que você faria com essa pessoa que tratasse mal sua filha? Você denunciaria, a pessoa ia ser presa. O que será de nós, então, tratando mal as filhas de Deus? Irmão, isso é perigoso demais. E aí a parte que me deixa mais preocupado é a última parte que diz assim, ó, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. A Bíblia diz que a oração de um homem vai ser interrompida. Deus não vai ouvir a oração dele se ele não tratar sua esposa com honra. Isso é algo tremendo, hein? Deus não vai tratar a esposa com... Ou melhor, Deus não vai ouvir a oração do casal ou do marido se ele não tratar sua esposa com honra. Isso é algo tremendo. Fazendo isso, você vai ganhar sua esposa para Jesus. O que mais? Efésios 5:25, a Bíblia diz, maridos, ame sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Irmãos, isso é algo tremendo. Por isso que eu digo para as irmãs, não queiram ser homens, porque a cobrança para os homens, minhas irmãs, é muito mais pesada. A Bíblia diz, homens, morra pela sua esposa se for necessário. Morra por ela. Morra por ela.
A Bíblia diz para as irmãs serem submissas aos homens, mas para os homens a Bíblia diz que eles devem morrer pelas suas esposas. Aí você pode dizer, mas meu marido não é assim, não sei o quê. Mas é o que a palavra de Deus diz que os homens têm que ser. Eu devo amar minha esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Fazendo isso, eu vou ganhar minha esposa para Jesus. Você vai ganhar, marido, homem, que está me ouvindo. Você vai ganhar a sua esposa para Jesus se ela ver em você que você se sacrifica por ela. Que você dá valor nela. Que tudo que você faz, você também quer o bem dela. Que você abre mão de ter para você para dar para ela. Ela vai ver isso e ela vai ser transformada. A mesma regra para as irmãs é a mesma regra para o homem. A qualidade da tua vida vai falar mais do que a qualidade da sua palavra. Isso não é algo que eu alcancei 100%, mas eu estou lutando para ser assim. E é isso que eu recomendo também para os homens. Talvez você não seja perfeito, mas você tem que caminhar para a perfeição de agradar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aí eu disse para as irmãs que as irmãs não têm que responder para os maridos brabos. A Bíblia também fala para os maridos a mesma coisa. Isso é tremendo, hein? Deus está falando com a gente. Primeiro ele fala comigo, depois ele fala com vocês. A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 3, e versículo 19, diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, e não trate ela com amargura, com raiva, com desprezo. Olha o que diz a palavra de Deus. Não trate sua esposa com amargura, com raiva. É o que a palavra de Deus diz. Onde foi parar, né, o príncipe? Muitas irmãs se perguntam hoje, onde foi parar o príncipe? Só ficou o cavalo. O príncipe encantado chega com o cavalo, todo bonitão para conquistar a irmã. Aí depois de alguns anos fica só o cavalo e o príncipe vai embora. Mas a vontade de Deus é que você, homem, e eu também, nós somos homens, a vontade de Deus é que a gente não trate as nossas esposas como cavalos, mas que nós tratemos elas como ovelhas, como dignas de honra. De acordo com a palavra de Deus, não tratar asperamente, não tratar com amargura. Fazendo isso, você vai ganhar sua esposa para Jesus. O homem é o responsável diante de Deus por ser o protetor da sua família. Ele nunca deve entregar a sua família para o mal, para o maligno. Ele deve ser o protetor da sua casa. Ele deve ser o intercessor da sua família. Eu reconheço que nós homens, nós temos falhado muito na nossa missão. As irmãs têm carregado um fardo pesado, porque tem que orar, tem que jejuar, tem que fazer tudo pela família, quando a palavra de Deus ensina que o homem deveria ser o exemplo, o primeiro lugar, ele que tinha que levar a sua família para a presença de Deus. Enquanto isso não acontece, as irmãs têm que lutar e perseverar até que Deus abra os olhos dos seus esposos. Mas o marido, se ele quer ganhar a sua mulher para Jesus, ele não pode agir asperamente, ele não pode brigar, ele não pode falar com ela asperamente. Ele tem que entender que ele está falando com a filha de Deus, com a filha de Deus. O que faz ela ser uma princesa não é que ela é a tua esposa, é que ela é filha do rei. A minha esposa é uma princesa, eu tenho que tratar ela com honra, com carinho, com mansidão. Eu não quero dizer, irmãos, que às vezes a gente não se estresse, que a gente não brigue. Nós somos seres humanos, nós somos de carne. Sim, nós podemos pecar, mas nós não temos que viver no pecado, nós temos que melhorar. A nossa vida, a cada dia que passa, tem que ser diferente. Então, homens, se vocês querem a vida da sua família transformada, é o que a Bíblia diz, seja como Jesus. Isso é impossível para nós. É impossível ser como Cristo na força da carne e do braço. É por isso que eu e você, minha irmã, você já percebeu que várias soluções para a nossa vida dependem exclusivamente da nossa semelhança com Cristo? Várias vitórias que você precisa, várias mudanças, várias transformações que você precisa, depende exclusivamente da sua semelhança com Cristo. Quanto mais você parece com Jesus, mais Ele vai te dar aquilo que você procura. Mas ser parecido com Cristo é impossível na força da carne. É necessário o poder do Espírito Santo. Então, homem, se você quer mudar a vida da sua família, seja como Jesus, seja parecido com Cristo. Você não vai conseguir isso com a tua própria vontade.
somente pelo poder do Espírito Santo. Então se entregue a Ele, busque a Ele, para Ele te transformar, para você ser um instrumento de Deus para salvar a sua família. Mulher, se você quer mudança na vida do seu esposo, seja como Jesus. Você não vai conseguir ser como Jesus na força da carne. Você também precisa do poder do Espírito Santo. Fazendo isso, você será ricamente abençoada. Sua família serão ricamente abençoadas pelo poder de Deus. E hoje, para resumir, para a gente encerrar, já caminhando aqui para o final, eu quero trazer essa recomendação para as irmãs. Se nós queremos verdadeiramente que a nossa família seja transformada, nós temos que estar dispostos a ser os primeiros a sermos transformados pelo poder de Deus. Você precisa ser a primeira a querer a mudança para a sua vida. Assim como você quer ver a mudança na vida do seu irmão, você tem que ser a primeira a querer a mudança na sua própria vida. Assim como você, meu irmão, quer ver a mudança na vida da sua esposa, você tem que ser o primeiro a querer a mudança na vida dela. Não use o nome do Senhor em vão. Muitas pessoas usam o nome do Senhor em vão, lançando palavras que não agradam a Deus para seus cônjuges, para sua família. Eu já vi até uma irmã profetizando para o seu marido, mas foi uma falsa profecia, né? A irmã profetizando para o seu marido, dizendo assim: olha, homem, se tu não cuidar dessa mulher que eu te dei, eu vou preparar e vou entregar para outro. Isso é uma falsa profecia. A própria irmã profetizando para o seu esposo que ela trocaria de homem. Veja que coisa, né? Pessoas que usam o nome do Senhor em vão. Isso acontece por aí. Então não use o nome do Senhor em vão, tá bom? Vamos amar a Deus e amar uns aos outros. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que mudar, que melhorar, que buscar a mudança e a transformação da nossa vida. Fazendo isso, o Senhor vai nos abençoar ricamente. Quanto mais parecido com Jesus você for, mais Deus vai fazer as coisas contribuírem para o teu bem. É o que diz a Bíblia em Romanos, capítulo 8, para a gente encerrar, o último versículo aqui da noite, capítulo 8, e o versículo 28 e 29 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados filhos de Deus, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí a Bíblia diz: pois aqueles que ele conheceu, ele chamou. De antemão conheceu, ele também chamou e predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho Jesus. Então Deus te salvou para você ser parecido com Jesus, Ele me salvou para que a gente seja parecidos com Jesus. Quanto mais parecidos com Jesus nós formos, mais Deus vai operar maravilhas através da nossa vida. Que a qualidade da nossa vida fale muito mais alto do que a nossa voz, para a glória de Deus. Amém? E aí, gostaram? Aprenderam alguma coisa da parte de Deus? Como é que foi aí no coração de vocês? Dá para segurar aí? Os homens precisam mudar muito para alcançar o coração das suas esposas. E em relação aos filhos, como a gente não vai ter a segunda live, já falando aqui referente aos filhos, os pais, para influenciar os seus filhos, eles precisam ter uma fé viva. Uma fé viva. O teu filho tem que ver você orar. A tua filha tem que ver você buscar a Deus, chorar na presença de Deus. O teu filho tem que ver você lendo a Bíblia. Você só vai transformar a vida dos seus filhos se a tua fé for uma fé viva. Muitas pessoas criam seus filhos na igreja, mas não criam na palavra de Deus. Você cria o seu filho numa religião, mas você não vive a verdadeira religião. Se você tiver uma fé viva, uma fé fervorosa, você vai alcançar o coração dos seus filhos para a glória de Deus. Amém? Vamos agradecer a Deus esse momento. Aleluia. Se prepare aí, vamos orar a respeito do que Deus quer falar conosco na próxima live, da próxima semana. Toda semana nós vamos ter live agora. Eu creio, enquanto Deus estiver nos permitindo fazer, nós vamos estar fazendo as lives. Eu vou sempre estar avisando para os irmãos aí no nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo exclusivo do WhatsApp. É o grupo
seguindo a Jesus, discipulado para o dia a dia, é onde a gente sempre põe o anúncio das lives, as mensagens, às vezes tem um PDF, um estudo bíblico, que é para os irmãos estarem sendo abençoados para a glória de Deus. Através dessas lives também eu estou formando uma aliança missionária de intercessores, de pessoas que vão interceder por nós na obra missionária. Todos os que participam da live, que estão no nosso grupo, vão participar dessa aliança missionária, onde você vai estar orando, contribuindo, adorando com a obra de Deus aqui no estado do Piauí. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. Nós te agradecemos por mais um ensino da sua palavra. Ajuda, Senhor, a minhas irmãs ter o espírito dócil e humilde na sua presença. Ajuda, papai querido, os meus irmãos a ser como o Senhor Jesus e amar suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por elas. Espírito Santo, transforma a vida do seu povo e a nossa vida. Opera maravilhas segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Salva as nossas famílias, Senhor. Alcança as nossas famílias, papai. E derrama da tua glória, do teu poder e da tua presença na nossa vida, Senhor. Opera maravilhas conforme a tua glória e o teu poder. E ser conosco em nome de Jesus. Opera maravilhas segundo a sua vontade. E derrama a tua glória, Senhor. Abençoa todas as minhas irmãs que participaram, os meus irmãos que participaram dessa live. E derrama o teu poder na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe você, meu irmão. Muito obrigado por estar comigo na imersão bíblica aqui da família. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Até a próxima, querendo Deus. Tá bom? Um abraço. Fique na paz do Senhor Jesus.